Fala pessoal, beleza? Nesse pequeno vídeo aqui nós vamos falar a respeito da construção de um cubo, respeitando as proporções, utilizando dois pontos de fuga. Para que nós possamos desenvolver esse trabalho vai ser muito simples. Nós precisaremos de uma linha do horizonte e uma linha na vertical que vai estabelecer o nosso ponto de estação. Seria interessante você não colocar esse ponto muito próximo em relação à linha do horizonte, mas claro que também não precisa você exagerar colocando distante demais. Em seguida, vai ser necessário nós utilizarmos um esquadro que tenha 45 e 90 graus. Qual é a finalidade desse esquadro nesse processo? Ele vai servir para que nós possamos estabelecer os dois pontos de fuga. Você deve ter cuidado em relação a em que ângulo vai ficar o seu esquadro para que os pontos de fuga não fiquem fora da folha. Em seguida, nós vamos precisar de um esquadro que tenha 30 graus. Ele vai servir para que nós possamos fazer o nosso cone de visão. O que seria isso? Bem, tudo que fica fora desse cone de visão, os objetos tendem a ficar distorcidos, porque nós temos um ângulo, de visão para que nós possamos ver os objetos. Então seria interessante você fazer a construção dentro do cone de visão. Isso vai permitir você não ter tantas distorções na construção. Em seguida, nós vamos precisar do esquadro de 90 graus, nós vamos utilizar o outro lado dele, que tem 45 graus. A finalidade aqui vai ser colocar um ponto, nós vamos chamá-lo aqui de ponto de fuga de 45 graus. Ele vai ser fundamental para que nós possamos estabelecer as proporções desse nosso primeiro cubo, bem como a construção do piso e de outros objetos a serem feitos. Então, uma vez feito isso, nós podemos levar as nossas linhas de base, que seria o alicerce do nosso cubo, para o ponto de fuga do lado esquerdo, ponto de fuga 1, e o ponto de fuga 2, que fica do lado direito. É interessante você colocar essas linhas dentro do cone de visão. Então, você vai colocar uma terceira linha que vai representar aqui a profundidade do lado direito do nosso objeto. Não é necessário seguir uma medida para colocar essa linha. O importante é que, depois de nós estabelecermos essa terceira linha, nós vamos pegar o primeiro vértice que foi colocado mais próximo do nosso campo de visão e levar para aquele ponto de fuga de 45 graus. Uma vez que essa linha cruza a nossa terceira linha, que representa a profundidade do nosso cubo, nós conseguimos assim achar o outro lado respeitando as proporções. Agora, nós precisamos estabelecer a altura do nosso objeto. Para isso, nós vamos utilizar aquela primeira linha que nós utilizamos para fazer o ponto de fuga do lado esquerdo, até chegar o nosso ponto de estação. O tamanho dessa linha nós vamos levar para a linha do horizonte. Ela vai ser muito importante para que nós possamos achar a altura do nosso cubo. Você vai traçar uma linha desse ponto de estação que foi levado para a linha do horizonte até o vértice do lado esquerdo. A distância que foi encontrada você vai colocar na vertical e em seguida é só ligar para os pontos de fuga do lado esquerdo e do lado direito. E com isso nós conseguimos achar a profundidade e a altura do nosso cubo. Agora, e se nós quisermos colocar aqui outros objetos respeitando a proporção do primeiro? Por exemplo, vamos supor que esse nosso cubo tenha 1 metro por 1 metro, mas eu quero colocar um outro cubo a 7 metros de distância em relação ao primeiro. É possível fazer isso? Se nós utilizarmos aquele ponto de fuga de 45 graus, sim. Observe o seguinte, após levarmos as primeiras linhas de base do nosso cubo para o ponto de fuga 1 e para o ponto de fuga 2, nós vamos conseguir achar aqui pontos de interseção para as linhas subsequentes, que estarão respeitando a proporção à medida que ficam mais distantes. Então, observe que sempre que uma linha cruza as linhas que estão indo para o ponto de fuga de 45 graus, nós vamos conseguir achar o local da linha subsequente.
Nesse processo, nós conseguiríamos achar as medidas até chegarmos na linha do horizonte. Mas como as linhas iriam começar a ficar muito próximas uma da outra, e também não é o nosso objetivo chegar tão longe, nós vamos colocar as linhas até aqui. Agora, lembre-se daquele exemplo que eu falei no início, né? Se nós queremos colocar um cubo, um segundo cubo, a 7 metros em relação ao primeiro, é só nós utilizarmos as medidas que foram colocadas no piso até aqui. A altura do primeiro cubo também pode ser utilizada para estabelecer a altura do cubo que está mais distante. Então, utilizando esse método, nós conseguimos estabelecer medidas exatas e as distâncias exatas entre os objetos. Agora, não é possível apenas fazer uma cópia do primeiro objeto, como nós também podemos colocar medidas diferentes. Suponhamos que nós quiséssemos colocar apenas metade do primeiro cubo feito. Então, utilizando a hipotenusa, achando o centro e levando para o ponto de fuga, nós conseguimos fazer exatamente isso. Agora, se nós quisermos mudar a escala e imaginar que, por exemplo, nós temos aqui prédios onde pessoas estariam em cima desses prédios, também é possível estabelecer a medida exata das pessoas quando elas ficam mais distantes. Então, esses e outros assuntos nós vamos conversar numa próxima oportunidade, mas é importante você estudar esses fundamentos para que você fique bem consciente de como estabelecer medidas exatas utilizando a perspectiva. Olha, eu já estava finalizando aqui, eu lembrei de uma coisa. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também deixar um comentário caso você tenha achado a informação importante. Numa próxima a gente passa e conversa mais.